Hoje nós estamos indo para a terceira semana da série de mensagens que estamos fazendo online, chamado Conselhos para a Jornada. E a ideia é essa: se a gente pudesse sentar com os personagens bíblicos, com pessoas chaves da Bíblia, e eles pudessem dar alguns conselhos para a gente, o que eles dariam. E nós tiramos esses conselhos baseado na vida e na experiência que eles tiveram. Na primeira semana nós estudamos sobre Sangar, um juiz, e os conselhos que Sangar deu para a gente, baseado no seu relato bíblico. A semana passada nós estudamos sobre Isaías e estudamos conselhos tremendos, né, do profeta Isaías, que aliás é considerado o escritor do 5º evangelho. E hoje nós vamos estudar o terceiro personagem bíblico, que é Ruth. Então hoje, bem-vindo à série Conselhos para a Jornada, Conselhos de Ruth. Eu queria, começando, não falando tanto em Ruth, eu queria trazer para você uma palavra de Jesus e vou começar a elaborar dessa palavra de Jesus. Jesus nos deu um conselho. Ele disse assim, lembrem-se da mulher de Ló. Está em Lucas 17:32, ele disse assim, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Jesus para no meio de uma ilustração, no meio de... Enfim, ele vai falando sobre Ló, ele vai falando sobre... E de repente ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Não esqueça a mulher de Ló. Você lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela estava... Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, né? E a mulher de Ló, quando Deus veio destruir, Deus disse para Ló, pega a sua família, a sua mulher, corre, vaza da cidade. Literalmente, vieram os anjos e disseram, some daqui, sobe daqui e nem olhe para trás. Não olhem para trás, porque Deus está te tirando desse local de perversão. Sodoma era o local mais perverso de todo o mundo naquela época. Para você ter ideia, os anjos que foram visitar Ló, os habitantes de Sodoma queriam violentar esses anjos. Só para você ter ideia da perversidade daquela cidade. Deus, então, quando decide destruir, diz, não olhem para trás. E a mulher de Ló, quando estava saindo da cidade, ela não aguentou. Ela pensou, eu estou deixando para trás a cidade, a vida da cidade. Quando nós amamos mais o pecado do que o que Deus coloca diante de nós, a tendência é acontecer o que aconteceu com a mulher de Jó. O que aconteceu? Ela olhou para trás e ela perdeu o seu futuro. A Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal naquele momento. Ela perdeu o seu futuro, ela perdeu o que estava diante dela. Ló continuou fazendo história, mas a mulher de Ló não pôde. Jesus nos dá esse conselho, lembrem-se da mulher de Ló. Hoje eu quero continuar esse conselho de Jesus e quero ilustrar um pouquinho mais, dizendo o seguinte, não apenas lembre da mulher de Ló. Que tal você lembrar também da tataraneta de Ló? Sabe quem é a tataraneta de Ló? Tem muitos tatás nesse meio aí. Ruth. Ruth é descendente de Ló. Então hoje nós vamos estar seguindo alguns conselhos, lembrando da mulher de Ló, que não podemos olhar para trás. Você vai ver que a tataraneta de Ló descobriu muito bem como fazer isso na vida dela, aplicou muito bem essa lição de não olhar para trás. Então, quem era a Ruth? Ruth, primeiro, ela era filha, eu já disse, ela era uma das tataranetas de Ló, né? Agora, como que é essa geração? Vamos voltar lá com Ló. Ló era sobrinho de Abraão, né? Deus, quando chamou Abraão, disse, sai da sua terra, sai da sua parentela, Gênesis ali 12, 13, 14, você vai ler isso tudo que eu estou falando, e Deus diz, vai, e Abraão levou junto com ele Ló. E Abraão começou a prosperar, a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão, e em Gênesis 13 você se dá conta que Abraão prosperando muito, Ló junto começou a prosperar, e aí de repente começa a ter briga em família. Os pastores, a família, os descendentes de Ló começam a brigar com os descendentes de Abraão. Eles eram tudo família, gente, tudo família. E eles brigavam entre si e aquela briga em família não parava. E deixa eu te dizer um negócio, toda família tem brigas, toda família tem momentos assim, lá em Minas, talvez a gente use assim, rusgas, né? Por que vocês estão rusgando, menino? Por que vocês estão nessa brigaiada? Sim, mas toda família... E às vezes essas brigas e discussões ficam sérias em família, mas tem que ter alguém que traz um sentido de abrir os olhos de todo mundo e falar assim, ei, chega, nós somos famílias.
nós somos família, vamos parar com isso. E Abraão era esse pacificador. A gente vai ver isso já já, Abraão era esse pacificador, mas Ló, eventualmente, a gente vai ver como isso aconteceu, mas Ló saiu, né, se distanciou de Abraão, casou-se, enfim, com sua esposa, ele teve... Ló, em um momento voltando aqui a história um pouquinho atrás, eu estou me adiantando aqui nos meus pontos, voltando a história um pouquinho atrás, Ló, em um dos episódios dos pecados mais feios que tem nas escrituras, as suas 2 filhas ficam com medo de não mais conseguirem engravidar de ninguém, e aí então embriagam Ló e cometem relações com Ló e se engravidam do pai. Essa é uma aberração, né? Dessa gravidez nasceu 2 filhos, nasceu Moabe e nasceu Amon. Cada uma teve um filho, um era Moabe, outro era Amon. E daí vem os povos que você conhece nas escrituras, que são os Moabitas e os Amonitas, inimigos de Israel. Quando você vê as escrituras, não tem nada bom a falar dessas 2 raças. Os Moabitas e os Amonitas eram inimigos, calo, sabe, no pé, pedra no sapato de Israel a vida inteira. Você vai andando lá na frente, né? Os Moabitas se multiplicaram, os Amonitas também, mas especialmente os Moabitas, nasceu uma menina chamada Ruth, em Moabe. Ela era moabita. E aí, nós estudamos, né, que uma mulher se ajunta com seu marido e no momento que há fome em Israel, essa família sai de Belém, né? Era uma mulher com seu marido e os 2 filhos homens, saem de Belém e vão morar em Moabe por um tempo. Os filhos casam com mulheres moabitas, um dos seus filhos casou com Ruth, e aí então você entende de onde vem tudo isso, né? Essa mulher se chamava Naomi, os seus filhos morrem, isso é o resumo da história toda, ok? Então fica as 2 noras, que é Orfa e Ruth, com a sogra, e aí Orfa vai embora, Ruth fica com a sogra e eventualmente Ruth vive algumas coisas, e baseado no que Ruth viveu é que nós vamos analisar hoje os 3 conselhos de Ruth para a nossa vida. Primeiro conselho de Ruth, anote aí, isso é muito importante. Não repita os erros dos seus ancestrais. Não repita os erros dos seus ancestrais. Gente, nós viemos de famílias boas, de famílias que nos ensinaram muitas coisas boas, mas se nós olhamos na nossa linha dos nossos antepassados, nós temos ali tantos erros, e tem pessoas que repetem os mesmos erros, a mesma embriaguez, sabe, os mesmos pecados, as mesmas maldições, e as pessoas continuam repetindo isso gerações pós gerações. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos dá autoridade para não repetir os erros dos nossos antepassados. Deus nos dá força para isso. O plano de Deus para a nossa vida é começar de novo, tudo novo, é fazer uma história nova, ou seja, não repita os erros dos seus antepassados, dos seus ancestrais, sabe? Escreva uma história nova para você. Se Ruth estivesse aqui hoje olhando nos nossos olhos, ela diria assim, olha, a primeira coisa que eu entendi eu não vou repetir os erros dos meus ancestrais. Que erros foram esses? Vamos rapidamente ver o que eu já disse, mas vamos ver agora os versículos bíblicos. Em Gênesis 13, de 8 a 13, eu já disse, os pastores de Ló, a família de Ló e de Abraão estavam brigando, eles eram tudo família. Disseram, né? Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão fala isso para Ló diante de algo muito interessante. A direita estava, para um lado estava um deserto. Para o outro lado estava cidades verdes. E essas cidades aí são 5, eram as principais cidades economicamente, as cidades mais prósperas dessa época, mas também as mais perdidas. Entre essas estava Sodoma e Gomorra. Aí estavam, faziam parte dessas 5 cidades. Então Abraão disse, olha para um lado, eu olho para o outro, né? Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. O versículo 10 diz, então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, tendo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, tudo verdinho, né? Como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Os 2 se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades
do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então aqui a gente vê o seguinte, há uma briga entre a família e Abraão decide ser o pacificador da família. Olha, bem-aventurados pacificadores, viu? Deus prospera, Deus abençoa os pacificadores. E no meio da família sempre há intrigas e confusões, mas precisa de ter pessoas que são pacificadores. E fica de olho neles. Os pacificadores das confusões, principalmente no seio da família, serão os mais abençoados, os mais próximos. Por quê? Porque Deus prospera os pacificadores. E Abraão, então, decide pacificar. Ele diz, Ló, nós somos família, vamos brigar para quê? Escolhe para onde você vai. Ló olhou e viu aquilo que era mais agradável aos seus olhos. Para um lado, terra seca, para o outro, tudo verdinho. Para o outro, né, nós temos tanta coisa boa acontecendo. Então, o que Ló faz? Vira para o seu tio, o velho Abraão, e diz, olha, eu vou ficar para aquele lado ali, porque aquele lado ali vai ser melhor para mim, vai me trazer mais retorno econômico, aquele lado ali eu vou prosperar, vai ser a melhor decisão para a minha família. Uau! O único problema é o seguinte, Ló escolhe o mais fácil, Ló escolhe o que traz retorno mais rápido, Ló escolhe o que parece mais próspero. O que Ló não faz é consultar a Deus. Ló não para analisar que decisões sérias precisam ser feitas consultando a Deus. Anote isso aí, ó, preste atenção. A sabedoria exige que decisões que envolvam o futuro da família devem ser tomadas pensando não apenas no presente, mas na eternidade. Aqui está de outra maneira, eu reescrevi isso, que é assim, a sabedoria exige que decisões que envolvam o futuro da sua família devem ser tomadas com o pensamento na eternidade. Nós não podemos tomar decisões que envolvem o futuro da nossa família, olhando só o que é melhor financeiramente, só o que vai trazer mais lucro, só o que eu penso que vai levar minha família para ser mais próspera. Gente, as decisões importantes da vida precisam ser tomadas pensando na eternidade, o que vai ser melhor para minha família viver durante toda a vida dela e a eternidade, porque todo o resto vai ficar aqui, mas a eternidade é a mais importante. Essas cidades eram extremamente pecadoras e Ló já sabia disso, porque essa era a fama dessas cidades. Ló começou a acampar no meio do deserto com a tenda voltada para essas cidades, era no caminho dessas cidades que ele olhava todos os dias e pouco a pouco ele foi caminhando nessa direção, sabe? Aquilo que você olha, você atrai, ou aquilo que você olha, não só você atrai, mas você vai ser atraído por aquilo. E aquilo que você está olhando, quando você menos esperar, você vai se encontrar dentro dos portões desse local. E foi o que aconteceu com Ló, de sentar, olhando Gomorra, o tempo foi passando e Gomorra foi ficando tão familiar para ele, Sodoma foi ficando tão familiar que daqui a pouco eles estavam dentro dos portões da perdição. Aquilo que eles olharam ficou atrativo aos olhos, aquilo que eles cultivaram o olhar, eventualmente se tornou a vida deles. Eles foram viver no centro do pecado, no centro da iniquidade. Deixa eu te dizer uma coisa, se você só toma decisões se você só toma decisões naquilo que está diante dos seus olhos, você, na verdade, está sequestrando o seu futuro, você está limitando o seu futuro, né? Quem toma decisões baseado apenas no que pode ver está limitando o potencial do seu futuro. Anote isso aí. Quando você só olha, só toma decisões porque vai ser melhor financeiramente, toma decisões que vai ser melhor para o seu ego, toma decisões que vai ser melhor para a sua alma, toma decisões porque, eu preciso... E você não pensa na eternidade, você não vê as consequências que isso vai gerar lá na frente, você está limitando o seu futuro. Não faça isso, não tome decisões importantes baseado apenas no que você vê, sabe? Apenas no natural. Ló pensava talvez que estava dando o melhor para a sua família, mas como ele estava enganado. Ló pensava às vezes que estava dando o que tinha de melhor e mais próspero para a sua família, mas ele estava simplesmente levando a sua família a viver no maior núcleo de pecado do mundo, sabe? Uma vez eu ouvi de alguém dizendo, puxa, eu não quero que meu filho trabalhe tão duro como eu. E eu me lembro de ter dito para essa pessoa, cuidado, para que você, ao não dar trabalho para o seu filho, você negue a ele a oportunidade que você teve de trabalhar, de se tornar um homem de verdade, sabe? De se tornar alguém que tem princípios, sabe? Não tome decisões só pensando em dar o melhor. Tome decisões pensando na eternidade, pensando naquilo que vai formar no caráter, que vai gerar algo bom dentro, que vai gerar alguém que vai se aproximar de Deus, que vai gerar alguém que vai viver a vida eterna
com Deus. Não repita os mesmos erros dos seus antepassados. O primeiro conselho é esse, sabe? Não repita os erros dos seus antepassados. Meu bisavô tomou decisões erradas, sabe? Meu tataravô tomou decisões erradas. Quando ele foi levar sua família para Sodoma, Ruth poderia dizer, minhas tias, avós foram pervertidas, sabe? Moabe, que é o país, que é o povo do qual me gerei, é um povo todo distante de Deus e que persegue o povo de Deus, mas eu não vou repetir os erros dos meus antepassados. Eu vou aprender com esses erros. Eu vou aprender com os erros dos meus antepassados e ser melhor. Segundo conselho de Ruth seria esse: escolha o caminho da honra. Escolha sempre o caminho da honra. Deixa eu ler com você o texto que está em Ruth, no capítulo 1, de 1 a 5, né, que diz assim, olha, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Eimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quiliom. E eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque. Eles, que era o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. E a Bíblia diz, eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Gente, imagine a situação dessa viúva. Noemi ficou ali, então, viúva, perdeu os 2 filhos e agora tinha 2 noras para estar junto com ela. Né? Noemi não estava vivendo o melhor momento da vida dela. Ela foi para Moabe por causa, junto com seu marido e seus 2 filhinhos, por causa da fome que houve em Belém, que houve em Israel. Saíram de Belém e foram para Moabe. Seus filhos casaram lá, ela pensou, puxa, vamos começar uma vida nova. O marido morre. 10 anos depois, os 2 filhos morrem. E ela fica sozinha. É uma senhora já de idade adiantada, uma mulher que já não pode mais reconstruir a sua vida, uma mulher que já não sabe mais o que fazer, uma viúva que não tem maridos para cuidar dela, não tem filho homens para cuidar dela, tem 2 noras que também precisam de cuidado. As escrituras são tão lindas, a escritura é tão linda, né? E o texto aqui é tão lindo, a história, porque o versículo 6, eu vou ler para você, diz assim, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando terra e alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Do versículo 6 em diante, você pode ler em casa, eu vou narrar para você. Ela decide voltar para casa com as suas 2 noras. E assim, com as 2 noras, ela parte, ela começa o caminho para voltar para Judá, diz ali o primeiro capítulo de Ruth. De repente, Noemi tem um insight. E Noemi vira para as suas filhas, as suas noras, e diz, retornem para a casa da mãe de vocês. E ela diz, olha, que o Senhor abençoe vocês e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leal com os meus filhos enquanto eles viveram, sabe? E vocês foram leal comigo. O Senhor lhe conceda que vocês prosperem, encontrem segurança, encontrem outro marido, que vocês reconstruam a vida de vocês. Volta para casa. E aí Noemi deu um beijo nelas e elas olharam uma para a outra e as 2 começaram a chorar e choraram alto. Essa mulher era muito amada pelas suas noras, sabe? E as noras tinham um carinho grande por ela. E aí as 2 noras disseram assim, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Noemi, nós não vamos deixar você ir. Noemi disse, minhas filhas, o que eu tenho para dar para vocês? Noemi disse, vocês vão comigo porque eu não tenho mais nada para dar para vocês, eu não tenho recursos lá, eu não tenho mais filhos para casar com vocês, ainda que eu gere um filho agora, que eu volte a me engravidar e gerar filho, vocês vão esperar o meu filho crescer para vocês casar, eu não tenho nada para dar para vocês, reconstruem a vida de vocês, voltem minhas filhas, eu estou velha já, não tem mais esperança para mim, mas para vocês tem, sabe? E chega um momento que ela diz assim, e é profundo isso, ela diz, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi passa um momento tão ruim na vida dela que quando ela chega em casa, ela pede ao pessoal, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, né? Me chame de amargo, porque
eu estou vivendo amargo. Mas então, quando ela falou, voltem, vão, não tem por que vocês estarem comigo. Aí houve um chororô, elas choraram de novo e se abraçaram. E aí uma das noras, Orfa, deu um beijão longo de despedida e falou, ok, você quer ficar sozinha? Eu vou então reconstruir minha vida. Mas Ruth não. Ruth disse assim, olha, eu não vou. Noemi falou, Ruth, vai, volta para o seu povo, volta para o seu Deus. E ó, Orfa está indo embora, volte com Orfa. E aí a Ruth disse assim, não adianta você insistir. A Bíblia ali é clara, né? Que ela diz assim, não insista, eu não vou te deixar. Noemi dizia para ela, volta para o seu povo, volta para o seu Deus. E aí Ruth responde e diz aquele versículo tão lindo, né? Que é usado tanto nos casamentos, né? Ruth disse, onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei e ali eu serei sepultado. Olha aqui, ela faz uma declaração de amor e diz, não vou mais. Quer saber, a partir de hoje, o seu povo, Noemi, que é o povo de Israel, é o meu povo. E o seu Deus, o Deus de Israel, é o meu Deus. Uau! Aqui acontece o que a gente chama de uma conversão na vida de Ruth, né? Tem uma conversão, ela é convertida nesse momento para o Deus de Israel. Mas o que eu quero destacar nesse ponto aqui é o seguinte, ela escolheu o caminho de honra. Orfa tentou, se esforçou, mas Noemi empurrou ela um pouquinho e disse, não, minha filha, vai, não tem nada aqui. Ela foi. Mas Ruth disse, não. Certamente pensando, quem vai cuidar de você? Você não tem filho, você não tem ninguém, eu vou te honrar. Eu vou cuidar de você. E aí nós podemos lembrar que lá atrás não foi esse o caminho que o tataravô de Ruth fez. Ele não honrou o velho Abraão. Ele poderia dizer, Abraão, é mais fácil para você olhar para o verde, você ir na direção da onde as coisas estão mais fáceis. Eu sou mais novo, eu vou para a direção do que é mais difícil. Eu tenho mais anos do que você. Não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Porém, você vê que Ló não prosperou mais e Abraão nunca parou a sua prosperidade. Por quê? Porque a honra atrai a prosperidade. Você vai ver que Ruth honra intensamente a sua sogra Noemi. E ao honrar a sua sogra, Ruth está decretando o próximo passo na vida dela, que é a prosperidade. Escuta algo, o caminho da honra, as ações de honra, a postura de honra, ela pavimenta o caminho para que caia sobre você as bênçãos do Senhor. Quando você caminha debaixo de um código de honra, hoje em dia já não existe muito isso. Eu não estou muito bem, eu não me sinto bem. Hoje em dia a gente usa qualquer coisinha para desonrar pai, desonrar mãe. O mundo hoje desonra pai, desonra mãe, desonra autoridade, desonra pastores, desonra liderança espiritual, desonra pessoas que semearam na sua vida de uma maneira tão fácil, descartam, jogam no lixo como se não valesse nada, como se não fosse ninguém, sabe? Meu Deus, mas quando nós decretamos e escolhemos caminhar no caminho da honra, as portas de Deus se escancaram para a gente. E você vai ver isso na vida de Ruth. Deus honra sempre com dupla honra aqueles que decidem viver no caminho, sabe, da honra. Deixa eu te dizer algo, honre, custe o que custar. Honre sempre. Ela diz, não te abandonarei, vou cuidar de você, vou ficar com você. Aonde você for, você vai. E aonde você morrer, ali eu que vou te sepultar, eu vou ficar com você até a sua morte. Olha isso, que coisa linda. Tem uma coisa a mais que eu queria destacar aqui nesse ponto, que aqui acontece a conversão dela. Talvez você está nos ouvindo hoje, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver que o próximo passo fala da reviravolta que acontece no coração e na vida de Ruth. Porque a partir do momento que ela diz o seu Deus será o meu Deus, ela se converte ao Deus de Israel e começa a seguir o Deus de Israel e aí a vida dela é restaurada. Tudo que você precisa hoje é receber o Deus de Israel, sabe? Jesus veio, morreu na cruz por você, por mim. Entregue essa vida a Jesus, entregue o seu coração a Ele, faça dele o seu Senhor, receba-o como seu Salvador. E olha, não tem muita... Ruth fez isso com uma oração naquele momento. Você pode fazer isso aí na sua casa agora, apenas com uma oração. Feche os seus olhos aí. Onde você está? Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Você quer nesse momento nascer de novo? Olha, feche os seus olhos. Repita comigo assim, Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na cruz para me salvar. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Vem, Deus. Muda a minha natureza, muda o meu coração, perdoa o meu pecado,
faça de mim um cristão verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, com essa oração, se você repetiu de todo o seu coração, você está salvo. A Bíblia diz, se nós crermos com o nosso coração e com a boca nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, seremos salvos. A gente quer acompanhar você, a gente quer orar por você, a gente quer saber o que Deus está fazendo na sua vida. Vai no nosso website depois, você vai ver tantas vezes repetido aí, e vai lá e preenche o formulário e mande pra gente dizendo que você entregou sua vida para Jesus. Deixa a gente te enviar algo, deixa a gente te enviar estudos, deixa a gente acompanhar o seu crescimento em Deus, amém? Glória a Deus, mas é isso, é o caminho da honra. Honre a Deus, honre as pessoas, sabe? Honre a liderança, honre os seus pais, honre os seus líderes espirituais. Escolha sempre o caminho da honra. E então, o terceiro conselho, caminhando já para o final, o terceiro conselho de Ruth é esse. Lembre-se que Deus é especialista em reescrever histórias. Lembre-se que Deus é especialista em reescrever história. E aí nos leva para Ruth capítulo 2. Eu vou começar aqui a ler com você e depois eu vou narrar, você lê o resto do capítulo 2, do capítulo 3. Aliás, o livro de Ruth é tão pequeno, são 4 capítulos, você pode ler muito rapidinho, né? Mas Ruth capítulo 2, o versículo 2 e 3 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Pausa. Eles voltaram para Belém. Já estavam em território israelense. E aí, no meio no meio de Israel, havia uma lei, que era a lei do que? A ajuda social da época. Era assim, era dito aos produtores, quando você fizer uma colheita, você não vai colher tudo. Você não vai limpar os pés, você vai colher deixando para trás sempre espigas, frutas, o que for. Você vai deixar para trás para que as pessoas que não têm o que comer possam entrar na sua terra e colher. Então as pessoas, quando vinham a colheita, era parte da lei de Deus. Essa é a lei levítica, está lá. As pessoas, Moisés trouxe as leis, o código de lei fazia parte. As pessoas plantavam e elas não limpavam todo o pé. Deixavam no pé sempre alguns frutos. E aí, quem não tinha o que comer, quem passava necessidade, não precisava entrar numa fila, ligar para o governo, fazer nada, ia numa plantação e pedia: olha, eu posso colher aqui? E sim, pode colher, que a gente já deixou limpo e já deixou para trás o que você precisa. E as pessoas entravam e tiravam o que elas precisam. Que lindo isso, né? Mas isso nos mostra a situação de Ruth e de Noemi. E o coração de Ruth em servir a sua sogra. Ruth diz: Noemi, a gente está sem comida, eu vou recolher espigas no campo de quem me permitir. Né? Fica aí, eu vou fazer o trabalho forçado. E aí Noemi diz: vai, minha filha, versículo 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Quem estava ceifando ia colhendo, né, o que ficou para trás, né, dos ceifeiros, Ruth vinha e pegava. E casualmente, eu marquei o casualmente, porque quando a gente honra Deus, quando a gente decide fazer o que é certo, quando a gente escolhe o caminho da honra, há tanto casualmente que acontece. Casualmente, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, ou seja, era do clã do ex-marido de Noemi que tinha morrido, né? Do marido de Noemi que tinha morrido. Então, ali ela vai colhendo e aí começa um negócio muito interessante. Ruth começa nessa pobreza total, sem marido, sem recursos, cuidando da sogra, começa ali casualmente a colher, e aí Boaz vê, e aí vai toda uma historiazinha que seria tão bom você mergulhar no livro de Ruth e ler, né, se você ainda não leu. Boaz pergunta: quem é essa aí? Boaz acha a moça interessante. Quem é essa? Ah, essa é a viúva, né, que casou com um de seus sobrinhos que faleceu, tal, etc, etc, etc. Aí ele: ok. E ele se agradou, Deus colocou no coração dele favor para com Ruth. E aí ele diz assim: olha, faz um favor para mim, deixa ela colher não somente nas áreas que vocês já colheram. Fala para ela que ela pode colher também até nas áreas onde nós não colhemos ainda. Aí começou a favorecer ela e ela foi favorecendo, e aí o negócio foi desenrolando. E aí Noemi, uma mulher mais madura, ao saber disso tudo, falou assim: Ruth, olha aqui está a sua redenção. Aqui está, Ruth, o que Deus vai fazer na sua vida. Então Ruth fala para ela: toma um banho, põe um perfume legal, chega para Boaz e diz:
Tcharam, eu estou disponível. E foi exatamente o que ela fez. Ela aparece para Boaz e se mostra dizendo tipo assim, ei, quem sabe, né? E aí Boaz pergunta, o que você quer que eu te faça? E ela diz para Boaz, eu gostaria que você me redimisse. Boaz, um homem muito íntegro, né? Falou, mas ainda tem gente que tem direito de te redimir porque é parente de outra linhagem. Boaz foi, negociou com a pessoa que ainda tinha o direito e Boaz então redime Ruth. Ruth, que sem marido, passando fome, passando necessidade junto, cuidando da sua sogra, no caminho da honra, de repente ela se casa com esse homem que a resgata, com um homem rico, com um homem dono de propriedades, com um homem que decide trazer Ruth de volta e dar a Ruth talvez o que Ruth nunca teve, trazer Ruth de volta a ter uma família e ter talvez o que ela nunca teve, prosperidade extrema. Olha, então o casual aconteceu. E eu queria rapidamente com vocês ler sobre o casamento de Boaz e Ruth. As escrituras está Ruth 4 de... eu vou ler do 13 em diante, tá? Tá aqui do 16, mas rapidamente, Boaz casou-se com Ruth. Eu vou parafrasear você, a gente vai ler junto do 16. Mas o 13, o 14 e o 15 diz que Boaz casou-se com Ruth, Ruth tornou sua mulher, Boaz teve relacionamento com Ruth, Ruth concedeu, deu luz a um filho, sabe? Todo mundo celebrou, louvado seja o nome do Senhor, sabe? O menino trouxe uma nova vida, o menino trouxe vida também à vovó, agora Noemi, né? E aqui entra o versículo 16, Noemi põe o netinho no colo, o neto da sua nora, que casou de novo no colo, né? E passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebravam o seu nome, e disseram, Noemi teve um filho. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Noemi teve um filho e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, que é pai de Davi. Noemi teve um filho, que foi o pai de Jessé, que se tornou pai de Davi. Peraí, minutinho. Ruth se tornou bisavó? Ruth era avó de Jessé? E bisavó de Davi, o grande rei Davi. Peraí um pouquinho mais. Olhe mais para frente, olhe para o futuro. Ela se tornou tataravó de Jesus. Olha que coisa linda. Olha como Deus redime. Que lindo é esse Deus que pode reescrever a história. Que olha para Ruth no momento mais destruído da sua vida e vê a fidelidade de Ruth, vê Ruth não repetindo a história dos seus antepassados, vê Ruth andando no caminho de honra e Deus fala, eu vou reescrever a sua história, mulher. Você não sabe, mas ninguém jamais pensou que da tribo de Moabe, ou do povo de Moabe, algo de bom viria, mas uma moabita vai fazer parte da linha de descendência de Jesus. Você vai ser parte da família que vai gerar o grande rei Davi, que vai gerar Jesus. Olha só, Ruth, você que está me ouvindo hoje, Ruth, Pedro, Antônio, me escute. Atrás de você tá o quê? Tá os seus antepassados, tá o pecado, tá a desonra, tá os incestos. Atrás de você está a perseguição às coisas de Deus. Atrás de você estão as maldições, sabe? Diante de você está Jesus. Diante de você está a redenção. Diante de você está o que Deus planejou para a sua vida. Tem algumas frases que nós preparamos, que eu preparei para colocar aqui. Projeta lá, Rafa, olha, o propósito está diante de você, independente do que ficou para trás. O propósito está sempre adiante de você, independente do que ficou para trás. Sempre entenda, diante de você tem um propósito. Agora, olha, deixa eu ser bem enfático nisso. Ruth teve a sua vida restaurada de uma maneira como ela nunca viveu antes. Eu acho que restauração é pouco para falar para Ruth aqui, né? Não restauração. Ruth teve um upgrade na sua vida. Ela viveu o que ela nunca pensou que poderia viver. E ela entrou para uma lista de honra por uma linhagem, da linhagem de Cristo Jesus, da linhagem do rei Davi. Que coisa linda! Mas ela decidiu deixar o passado para trás. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você olha para trás, você vai ter arrependimento, regrets,
lamento, vergonha, mas quando você olha para frente, está a redenção. Para trás está o histórico da sua família. Para frente está a cruz e a salvação em Cristo Jesus. Para trás estão os pecados hereditários. Para frente, para frente está o poder de Deus, sabe? Para salvar todo aquele que nele crê. Uau, o Evangelho. 3 conselhos, e eu quero terminar aqui para que a gente sei. Primeiro conselho, não repita os erros dos seus antepassados. Segundo conselho, escolha sempre o caminho da honra. E o terceiro conselho, acredite, Deus é especialista em escrever histórias novas. E Deus quer escrever uma nova história para você. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Talvez você está hoje dizendo, mas a minha vida está em frangalhos, eu estou completamente destruído. Eu sinceramente não sei mais, não há honra para mim. Ninguém que olha para mim pode pensar assim, que vai sair algo bom. Lembre-se, ninguém que olhava para os moabitas e para Ruth crescendo, uma pequena moabita diria, essa mulher pode ser usada, ou esse povo pode ser usado para gerar o Messias no futuro. Ninguém diria isso. Eles podem ser usados para coisas grandes, mas Deus ignora tudo isso e Deus reescreve a sua história. Sabe? Acredite que Deus quer fazer uma história nova, Deus quer reescrever e vai se cumprir na sua vida. 2 Coríntios 5,17, guarde essa escritura no seu coração. Se é a palavra do Senhor para você que está desacreditado, escute isso. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas, antigas ficaram para trás e tudo se faz novo na sua vida. Eu quero entrar hoje aqui, nessa telinha onde você está me assistindo. E através dessa telinha te dizer, coloque os seus olhos em Jesus. Atrás está a vergonha. Adiante está a redenção. Atrás está as maldições. Adiante está a bênção. Siga os conselhos de Ruth. Deixa Deus prosperar a sua vida. Amém? Vamos orar. Eu queria que enquanto eu vou orar com você rapidamente e em seguida eu queria que você escutasse essa canção e você deixasse Deus entrar na sua casa. E deixasse Deus entrar no seu coração. Use esse tempo dessa canção que vai estar sendo ministrada pelo Samuel, pelo Samuquinha, né, e a Emily, que o Senhor possa ministrar no seu coração, que o Senhor possa tocar você, que o Espírito Santo encha a sua casa durante esse tempo. Eu sinto a presença de Deus tão forte aqui. Sabe, eu sei que Deus está se movendo, eu sei que Deus está falando com você. Eu oro para que na sua casa você sinta isso, você veja isso, você discirna isso. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa sentir o Senhor, que a gente possa saber que o Senhor está aqui, mas que a gente possa ter discernimento para ver o Senhor se movendo na nossa família, no nosso coração, Senhor. Senhor, vem, Senhor, nos ensine a tirar os olhos do nosso passado, nos ensine, Senhor, a não repetir os erros dos nossos antepassados. Não, nos ensina a aprender com isso e fazer melhor. Nos ensina, Senhor, e nós te pedimos hoje a escolher sempre o caminho da honra, que isso possa ser uma realidade viva no nosso coração. E também, Senhor, que nós possamos entender e acreditar que o Senhor quer reescrever a nossa história e que nós possamos nos entregar e confiar no Senhor. Deus, enquanto te adoramos, vem, Senhor, e estabelece essas verdades no nosso coração. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, faça isso agora.